Eu estava conversando com um amigo brasileiro que mora na Inglaterra e achei interessante o relato dele, como foi resolvido um problema de perturbação do sossego. O fato é que ele se mudou para um flat e depois foi ver que à noite funcionava um pub, gerava um alto volume. Ele disse para mim que foi aguentando até que um belo dia parou um carro na frente e com um subwoofer muito potente tremia a janela do flat dele. Como ele já estava saturado, ligou para a polícia inglesa, que atendeu imediatamente. Chegou e mandou o cara sair do local. Aí no dia seguinte, ligaram para ele de manhã, perguntaram se o pub também incomodava. Ele respondeu que sim. A polícia automaticamente avisou a prefeitura, que ligou no mesmo dia e perguntou se poderia comparecer ao local no horário de ruído, 1h da manhã. O fiscal da prefeitura compareceu no horário, junto com o policial, averigou o ruído, disse que era inaceitável, preencheu um relatório e foi direto falar com o gerente do pub. Explicou que teria que interromper o som imediatamente. E caso não fizesse isso, no próximo fim de semana levaria uma multa de 20.000 libras. E se ainda o gerente do pub continuasse gerando ruído, a própria prefeitura levaria para a justiça, que, segundo o fiscal, provavelmente decidiria por apreender todo o equipamento. Aí ele me falou que, é claro, o sujeito não era bobo, respeitou totalmente o sossego alheio. E ele nunca mais teve incômodo. No Brasil, eu vou fazer o meu relato. Moro em São Paulo, a cidade mais desenvolvida do país. Era de se esperar que tivesse uma prefeitura eficiente e eu tive um problema com uma quadra de esportes aqui perto, fazendo muito barulho. Coloquei no site da prefeitura várias vezes a solicitação para que o fiscal do PSIL comparecesse e várias foram ignoradas. Para vocês terem uma ideia, muitas solicitações depois de um ano eram automaticamente canceladas. Aí, como eu vi que eu jamais seria atendido, resolvi partir para a justiça. Tive que contratar um engenheiro para fazer a medição, gerar um laudo técnico. De posse desse laudo, eu, com meu conhecimento jurídico, eu não sou advogado, mas tenho conhecimento acima da média, redigi a petição inicial, levei ao Juizado Especial Cível e abri um processo. Levou meses para chegar à audiência de conciliação, que com certeza não resultou em nada, porque o dono do estabelecimento não quer fazer nada. Aí foi marcada para dali a um ano, ou seja, agora em março, a audiência de instrução e julgamento, onde será julgado o processo. Nesse meio tempo, por uma via indireta, ou seja, como eu tinha reclamado no Ministério Público sobre um outro estabelecimento gerando ruído, consegui o contato direto na prefeitura. O fiscal veio aqui e finalmente multou a quadra de esportes, no caso, quase 30 mil reais. Essa multa é passível de recurso. Só que no caso brasileiro, ou mais específico de São Paulo, é aplicada primeiramente a multa e eles esperam 60 dias para ver se o estabelecimento se adequou. Depois de 60 dias, se reincidir, aí aplica uma nova multa e interdita. Só que o PSIL não atende sob demanda em tempo real. Você tem que conseguir o contato, marcar um horário, você tem que adivinhar quando aquele barulho vai ocorrer. Então é muito difícil. Das outras vezes que o fiscal veio aqui, não passou do limite, porque não tinha tanta gente na quadra. E isso porque o fiscal do PSIL constatou que a quadra não tinha sequer licença de funcionamento. Aí eu, como fui esperto, solicitei para que a prefeitura interditasse por falta de licença de funcionamento, o que realmente ocorreu e durou apenas uma semana. A quadra entrou na justiça, conseguiu um mandado de segurança contra a prefeitura
e até hoje estão funcionando normalmente. Ainda que meu processo seja julgado procedente, terá recurso, que vai demorar mais de 1 ano para ser analisado. E depois desse recurso, tem outro recurso. Em tese, pode chegar até o Supremo Tribunal Federal, ainda que não seja da competência dele analisar esse tipo de ação, para depois ser executado. Ou seja, no mínimo uns 3, 4 anos, talvez 5 anos. Alguém pode perguntar, por que eu não chamo a polícia? A polícia não atende mais perturbação de sossego. Já tive casos em que falaram que ia vir uma viatura e ninguém aparece. Como todo mundo já sabe, aqui a polícia não conversa com a prefeitura, não tem essa prestação de serviço como ocorre na Inglaterra. Enfim, esse é apenas um exemplo para mostrar a diferença entre terceiro mundo, país subdesenvolvido, Brasil, e primeiro mundo, país de verdade, desenvolvido, Inglaterra. Não tem comparação. Quando eu vejo alguém, um brasileiro, sorrindo, dizendo que o país está melhor, que tudo está às mil maravilhas, é porque não conhece o mundo que existe lá fora. E antes que alguém sugira, vá morar na Inglaterra, não é isso que eu quero. Eu quero que o Brasil se torne o primeiro mundo. Só que para isso precisa mudar a cultura e a mentalidade das pessoas. E principalmente dos serviços públicos. Veja o cuidado, o zelo, até o carinho que o servidor público inglês, quem trabalha na prefeitura, o policial, quem for, como ele trata o cidadão. É totalmente diferente daqui. E não adianta a gente falar, mas você está falando de primeiro mundo, Inglaterra. Não é isso. A questão é, vocês querem que o Brasil se torne primeiro mundo ou não? Então tem que mudar a mentalidade. O brasileiro não sabe o que é civilidade. O brasileiro não sabe o que é cidadania. O brasileiro não sabe como deveria, como merece ser tratado. E se o brasileiro tem essa natureza passiva, submissa, subserviente, que aceita essa porcaria de serviço público que a gente tem, vai continuar a mesma coisa. Se nem a lei aqui é cumprida, à risca, e quando alguém nota um detalhe da lei que não é cumprido, mas que simplesmente dizem que não pegou, e as pessoas dão risada, acham que aquilo lá nunca vai ser levado a sério, então vai ficar muito pior. Imagina então o tempo que a gente vai levar, quantas décadas para chegar no nível inglês. E pensar que ainda tem gente que acha bonito o Lula se relacionando bem com Venezuela, com Cuba, com Bolívia, Coreia do Norte, Irã, países atrasados. E na hora de falar de Estados Unidos, Inglaterra, países avançados, o pessoal torce o nariz. Mas na hora de comparar o modo de vida, os detalhes, o tratamento, não tem comparação. O brasileiro não tem nada que se orgulhar. É como se vivesse na merda e ainda achasse bom, sentir aquele cheiro podre, aquele fedor. O cara não sabe o que é uma outra realidade, está preso na ignorância, preso naquela pequenez daquela vida medíocre, que ele ainda tem coragem de achar bom, né? Enfim, eu acho que o brasileiro se satisfaz com pouco. O brasileiro deveria ser ambicioso, deveria querer um padrão de excelência. Não essa coisa que a gente chama de Brasil.